Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Cruzeiro encaminha a contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo por preço abaixo do valor de mercado aí, né? O Flamengo se desfazendo aí de vários jogadores e o Pedro aí, né? Então o Pedro fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo, galera. Isso mesmo. Outra notícia, Carlos Noval, né? Não é mais gerente da base do Flamengo, galera. Outra informação aí, né? Que também vamos passar para vocês é sobre os fatos sobre as renovações aí de contrato do Flamengo aí, galera. Então, além de contratações e saídas, o Flamengo tem bastante renovações aí para resolver em seu plantel aí, né? Então, o Flamengo aí que busca aí um desfecho em várias renovações aí do seu elenco, né? Desde o técnico Felipe Luiz até o lateral Varela, né? Falarei sobre este assunto aí, né? Então, vamos falar sobre todos esses assuntos, começando aí com o Matheus Gonçalves aí, né? Então, o Flamengo aceita a proposta de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e os clubes discutem somente a forma de pagamento para concluir a transação aí. Então, Flamengo e Cruzeiro estão próximos aí de um acordo por Matheus Gonçalves. Os cariocas aceitaram a proposta de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, e agora discutem a forma de pagamento. Então o jogador já acertou as bases salariais e deu o ok para a transferência, né? Então, o Matheus Gonçalves, de 19 anos, vem recebendo poucas oportunidades no time principal e chegou a pedir para jogar no Sub-20 e para se manter aí em atividade. Então, na noite de quinta-feira, o jovem marcou 2 gols no empate por 2-2 com o Botafogo, pelo Brasileirão aí da categoria. Então, a contratação é um pedido do treinador português Leonardo Jardim, que se diz encantado com a capacidade do jovem rubro-negro. Na Toca da Raposa, Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, com quem atuou no Flamengo. E a expectativa aí das partes é de que o acerto seja sacramentado em breve. A proposta inicial do Cruzeiro era de 3,5 milhões por 70%, mas o Flamengo fez jogo duro para manter um percentual maior aí, né? Então, tratado como uma joia no Flamengo, Matheus Gonçalves estreou no time profissional na reta final do Brasileirão aí de 2022, então com 17 anos. No segundo semestre de 2023, chegou a ser emprestado ao Bragantino, pelo qual disputou 13 partidas. Voltou ao Flamengo no início de 2024 e desde então marcou 4 gols em 36 jogos no time principal aí do Flamengo, né? E vamos falar aí da escalação do Flamengo, o Pedro que ficou fora da lista de relacionados aí para enfrentar o São Paulo, galera. Então o Pedro está fora do jogo entre Flamengo e São Paulo, né? Mas por que isso aconteceu? O atacante do Flamengo não participou aí do treinamento coletivo na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Fez atividades à parte e não apareceu entre os relacionados por Felipe Luiz para a partida aí que marca o retorno do time no Brasileirão aí, né? Então Felipe Luiz e os seus auxiliares aí estão insatisfeitos com a participação do atacante nos treinos. No entendimento aí da comissão técnica, a performance do jogador nas atividades do dia a dia está abaixo da esperada. E a opção aí por deixar o camisa 9 fora do jogo contra o São Paulo ocorre em meio a dias turbulentos na relação entre jogador e clube. Então, na semana passada foi publicado que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender Pedro, o que causou enorme mal-estar no clube, já que a informação saiu de uma conversa com um integrante do departamento de futebol do clube. Muitos dizem que foi José Boto aí, né? Então foi apurado ainda na reapresentação do time após a Copa do Mundo de Clubes aí no último sábado. Pedro se reuniu aí com o técnico Felipe Luiz e o tom da conversa foi de apoio pela exposição aí que o atacante havia sofrido na semana. Na conversa aí o treinador se posicionou contra a venda do jogador e afirmou que conta com ele no elenco, mas também houve uma cobrança pedindo mais comprometimento de Pedro no dia a dia para que ele possa ter as chances que busca no Flamengo, né? Então, publicamente, Felipe Luiz costuma dizer que o atacante não está na melhor forma e que precisa se aproximar fisicamente dos companheiros para ter mais espaço.
E além disso, o técnico deixa claro que escala o time com base nos treinos. No clube aí, então é sábio que a comissão técnica gostaria, né? Gostaria muito, né, de ter um atacante com mais mobilidade. E o Felipe considera fundamental a pressão na saída de bola adversária e acredita que não tem no elenco alguém com o perfil ideal para exercer essa função internamente. Então há outro ponto chave na equação aí para a utilização de Pedro. Arrascaeta, com o estilo de jogo de Felipe Luiz, torna-se muito difícil a escalação aí com dois juntos nos maiores desafios do ano aí, né? Será impossível, muito lento esses jogadores aí. Então o jogo contra o São Paulo é o primeiro do Flamengo depois aí da participação na Copa do Mundo de Clubes, na competição nos Estados Unidos. Pedro foi titular contra o Esperance e Los Angeles. Entrou aos 46 minutos do segundo tempo contra o Chelsea e não saiu do banco na derrota para o Bayern de Munique, que eliminou a equipe rubro-negra, né? Então, outra informação importante aí é sobre Carlos Noval, que não é mais gerente de futebol da base do Flamengo. Então, Carlos Noval não é mais gerente da base do Flamengo. O dirigente voltou ao clube em fevereiro de 2024, depois de ser o executivo da pasta entre 2010 e 2018, e foi demitido nesta sexta-feira. O clube oficializou a mudança na tarde desta sexta-feira, quem assume a função agora é Alfredo Almeida, português, trazido por José Boto como braço direito e assistente. Então a base aí foi o setor que mais sofreu mudanças desde a chegada aí da nova gestão de BAP ao Flamengo. Após demissões em massa no departamento médico e entre os treinadores de diversas categorias, o clube também dispensou aí diversos atletas por entender que precisava enxugar o número de jogadores. Noval vinha liderando esses novos processos sob os olhares de Boto e Alfredo. Então, com vasta experiência na formação e desenvolvimento de atletas, Alfredo chegou ao clube em janeiro de 2025 e desde então vem atuando na estruturação aí de um projeto de integração entre o futebol profissional e as categorias de base do clube. Então agora, após aí a decisão conjunta entre o presidente do clube, o BAP, e o diretor técnico de futebol profissional, o Boto, ele assume integralmente o setor, diz a nota do Flamengo. E o Flamengo também anunciou a contratação de Bruno Pivetti como treinador do Sub-20. O Flamengo estava sem técnico desde o pedido de demissão de Nuno Campos. O português deixou o clube junto a seu auxiliar Gonçalo Cruz, 3 meses após chegar ao Brasil. A dupla já está no ZTE Hungria. Então vamos ver a nota do Flamengo, né? Então falou assim: o Clube de Delegados do Flamengo informa que Carlos Noval não exerce mais a função de diretor de categorias da base. O clube agradece pelo profissionalismo, dedicação e identificação demonstrados ao longo aí de sua trajetória no mais querido, aí, repleta de conquistas aí há mais de 15 anos. Essa foi a nota do Flamengo. Outra informação também, né? Então, sobre as saídas e chegadas no Flamengo, mas só vimos saída, chegada nada, né? O Flamengo tem renovações aí para resolver. Vou falar a cada caso aí, então, a janela que abriu nesta quinta-feira, aí, dia 10, né? Aumenta a pressão no Flamengo por contratações. Com a prioridade aí de reforçar o setor ofensivo, o clube também se prepara aí para saídas de jogadores nos próximos meses. Além disso, tem renovações em aberto. No momento, a diretoria negocia a extensão dos vínculos do técnico Felipe Luiz e do lateral direito Varela aí, né? Então, as conversas com Felipe Luiz aí voltaram a acontecer após a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem contrato até o fim deste ano e a ideia do Flamengo é renovar por mais 2 temporadas, até o fim de 2027. Portanto, foi apurada a proposta do Flamengo, que já está nas mãos do treinador. Então, outro que está perto de selar a permanência no clube por mais tempo é Varela, que também tem vínculo até o fim de 2025. E o Flamengo acertou os detalhes com o lateral direito e acredita que a assinatura vai acontecer em breve. Quem também conversa com a diretoria por um novo acordo é o Wallace Yan. O atacante tem contrato longo até dezembro de 2027 e o que se debate no momento é um ajuste. Além da extensão do vínculo, ele receberá um aumento salarial. A valorização acontece em momento em que o nome do jovem está em alta após a boa participação na Copa do Mundo de clubes aí, né? Muitos clubes querem ele. E as renovações paradas, então o Flamengo chegou até a iniciar conversas com Pedro e Arrascaeta nesta temporada, mas as negociações não avançaram.
O tratamento do departamento de futebol aí, ao caso, os casos inclusive, né, gerou insatisfação dos atletas com o diretor de futebol José Boto, né? Então, no caso de Pedro, aí, por exemplo, no início do ano, seu staff aí procurou a diretoria para negociar a extensão do vínculo, algo que havia sido prometido pela gestão passada. E na ocasião ouviu de José Boto que o assunto seria resolvido assim que o jogador voltasse de lesão. O atacante retornou aos campos em abril e o diretor de futebol ainda não procurou os empresários do atleta. Após discutir o assunto aí internamente, o Flamengo travou a conversa e o contrato atual vai até o fim de 2027 aí, galera. Então, com o vínculo até o fim de 2026, o Arrascaeta sinalizou o interesse de encerrar a sua carreira no Flamengo e abriu negociações para renovar no início deste ano. O clube considerou os valores apresentados altos e congelou as tentativas aí, com o propósito de voltar a conversar ao fim da temporada. A ideal inicial era resolver a renovação logo após a Copa do Mundo de Clubes aí, mas a condução do processo afastou aí uma resolução e deixou a relação ainda mais fria entre Arrascaeta e a comissão técnica do Flamengo aí. Vamos ver o que vai acontecer no desenrolar aí deste negócio, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!